Oi, gente, tudo bem com vocês? Adriana Souza aqui no nosso canal. Fica a dica com esse livro em áudio, O Poder do Subconsciente, com o Dr. Joseph Murphy. Vou pedir para vocês se inscreverem no canal para estar recebendo todo o livro completo que em áudio que está nesse canal. Nós estamos no 7º capítulo de um livro incrível, transformador, que realmente transforma a vida e vai transformar a sua. Se inscreva no canal, dê like se você gostou e compartilhe esse conteúdo de muito valor. Vamos lá, subconsciente, tendência voltada para a vida. Mais de 90% da vida mental do homem é subconsciente. Se não usamos esse poder maravilhoso, condenamos-nos a viver dentro de limites muito estreitos. Os processos do subconsciente são sempre construtivos e voltados para a vida. O subconsciente é o construtor de nosso corpo, ele dirige todas as funções vitais, trabalha 24 horas por dia e jamais dorme. Faz tudo o que pode para nos ajudar e evitar que qualquer mal nos aconteça. Em contato com a vida infinita e a sabedoria sem limites, seus impulsos e ideias orientam-se sempre para a vida, as grandes aspirações, inspirações e visões de uma vida mais elevada e nobre têm nele sua origem. Não podemos discutir racionalmente nossas convicções mais profundas, porque elas não nascem na mente consciente, mas na subconsciente. O subconsciente fala-nos em intuições, impulsos, palpites, insinuações, ânsias e ideais. Está sempre nos dizendo para nos elevarmos, transcendermos, crescermos, avançarmos, nos aventurarmos e escalarmos maiores alturas. A ânsia de amar, de salvar a vida do outrem, provém das oportunidades do subconsciente. Durante o grande terremoto e incêndio em São Francisco, em 18 de abril de 1906, por exemplo, inválidos e aleijados recolhidos ao leito durante longo tempo levantaram-se e praticaram prodígios de bravuras e resistência. Neles aflorou o desejo intenso de qualquer que fosse o perigo salvar outras vidas, e o subconsciente respondeu-lhes dando as forças de que necessitavam. Grandes artistas, músicos, poetas, oradores, escritores sintonizam com o subconsciente e dele recebem estímulo e inspiração. Robert Louis acostumava, antes de dormir, encarar o subconsciente e debolar ideias enquanto dormia. E formou o hábito de lhe pedir que concebesse uma boa história, vendável quando caía o saldo de sua conta corrente. Segundo Stevenson, a inteligência da mente mais profunda lhe dava a história, episódios por episódios, como se fosse uma novela. Esse fato demonstrava que a mente subconsciente pode, por não intermédio, falar em terremotos nobres e sábios sobre os quais a mente consciente nada sabe. Em muitas ocasiões, Mark confessou que jamais trabalhou na vida. Todo o seu humor e as histórias notáveis foram resultado de sua capacidade de obter acesso ao tesouro inesgotável do subconsciente. Como o corpo retrata o funcionamento da mente? A interação entre as mentes consciente e subconsciente requer uma reciprocidade semelhante entre os correspondentes sistemas nervosos. O sistema cerebroespinhal ou voluntário é o órgão da mente consciente. O sistema nervoso autônomo desempenha idêntico papel no que interessa ao subconsciente. O sistema voluntário é o canal pelo qual captamos e percebemos conscientemente o que os sentidos físicos nos trazem, e por meio dele exercemos controle voluntário sobre os movimentos do corpo. O centro de controle desse sistema localiza-se no córtex cerebral. O sistema nervoso autônomo, às vezes chamado de involuntário, tem centros de atividades em outras partes do cérebro, incluindo o cerebelo, o tronco cerebral e a amígdala cerebral.
Esses órgãos têm conexões próprias com os grandes sistemas do corpo e lhe controlam as funções vitais, mesmo quando a percepção consciente está ausente. Os dois sistemas podem trabalhar separados ou em sincronia, quando a percepção de um perigo chega ao centro de comunicação no cerebelo. Mensagens são enviadas ao córtex e à amígdala cerebral do subconsciente. A capacidade de defesa do indivíduo pode começar a reagir antes mesmo de o perigo ser notado e avaliado pelo consciente. Uma maneira simples de focalizar a interação mental e física é compreender que a mente consciente capta uma ideia que é traduzida em uma série correspondente de impulsos elétricos no sistema nervoso voluntário. Este, por seu lado, liga uma corrente semelhante no sistema autônomo, passando dessa maneira a ideia à mente subconsciente, que é o instrumento criativo. E é dessa maneira que pensamentos se transformam em atos. Todo pensamento elaborado pelo consciente e aceito como verdade é enviado pelo córtex dos demais órgãos do cérebro que embasam o subconsciente, a fim de ser transformado em nossa carne e manifestando como realidade em nosso mundo. Há uma inteligência encarregada de zelar pelo corpo. Quando estudamos o sistema celular e a estrutura dos órgãos, tais como olhos, ouvidos, coração, fígado e bexiga, etc., descobrimos que eles consistem em grupos de células, porque sua voz forma uma inteligência coletiva que lhes permite funcionar em conjunto. Eles recebem ordens e executam-nos de forma dedutiva, atendendo a uma sugestão da mente mestra, o subconsciente. Um estudo cuidadoso de organismos unicelulares mostramos o que acontece em nosso corpo complexo. Embora não possua órgãos, o organismo unicelular ainda assim fornece prova de ação e a reação mental, ao desempenhar as funções básicas de movimentos, alimentação, assimilação e eliminação. Muitos dizem que é uma inteligência que cuidará de nosso corpo, se a deixarmos agir. Em certo sentido, isto é verdade. O problema é que a mente consciente interfere sempre com sua prova sensorial, baseada em aparências. Disso resulta o poder das falsas crenças, medos e meras opiniões. Quando medos, falsas crenças e moldes negativos de pensamento são elevados a produzir uma impressão no subconsciente por meio de condicionamento psicológico e emocional, ao subconsciente não resta alternativa, a não ser agir de acordo com as especificações da planta arquitetônica que lhe é oferecida. O subconsciente trabalha ininterruptamente para o bem geral. O eu subjetivo existe em todos nós, trabalha sem descansar para o bem geral, refletindo o princípio inato de harmonia e residente em todas as coisas. A mente subconsciente tem vontade própria e é inconstantemente real. Funciona dia e noite, quer queiramos ou não. É a construtora de nosso corpo, embora não possamos ver, ouvir ou sentir coisa alguma enquanto ela constrói. É um processo que se desenvolve em silêncio. O subconsciente é dotado de uma vida própria, que sempre se volta para a harmonia, a saúde e a paz. A norma divina nela operante busca expressar-se através do homem em todas as ocasiões. Como o ser humano interfere no princípio inato da harmonia? Se queremos pensar de modo correto, científico, temos que conhecer a verdade. Ou como diz o versículo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Conhecer a verdade significa estar em harmonia com a inteligência e poder infinitos da mente subconsciente, que sempre se move na direção da vida. Todos os pensamentos e atos desarmônicos, sejam motivados por ignorância ou intencionais, resultam em discórdia e eliminação de todos os tipos. A ciência nos diz que construímos um novo corpo a cada 11 meses, de modo que de todo
ponto de vista físico, temos a verdade apenas 11 meses de idade. Se reintroduzimos defeitos no corpo através de medo, raiva, ciúme e má vontade, só temos que culpar a nós mesmos. Somos a soma total de nossos pensamentos. Podemos nos recusar a obrigar pensamentos e imagens negativas. Se queremos afastar a escuridão, acendemos uma luz. Para combater o frio, usamos aquecimento. A maneira de eliminar o pensamento negativo consiste em substituí-lo por bons pensamentos. Afirme o bom e o mal desaparecerá. Por que é normal ser sadio, cheio de vida, forte, e é anormal ser doente? O recém-nascido normal é inteiramente sadio. Todos os órgãos funcionam com perfeição. Este é o estado natural e temos o dever de nos manter sadios, cheios de energias fortes. O instinto de autoconservação é o mais forte da natureza humana e consiste em a verdade inerente, mais poderosa, sempre presente, sempre em ação. Todos os pensamentos, ideais e crenças terão que funcionar necessariamente com potência máxima quando estiverem em harmonia com o princípio inato da vida existente em nós e que sempre procura preservar-nos e proteger-nos em todos os sentidos. Segue-se dessas palavras que a condição normal pode ser restabelecida com maior facilidade e a certeza de que condições anormais podem ser induzidas. É anormal adoecer? O estado de doença simplesmente significa que você está combatendo a vida e obrigando pensamentos negativos. A lei da vida é o do crescimento, toda a natureza, testemunho da operação dessa lei ao expressarmos silenciosamente e ininterruptamente pelo crescimento. Onde há crescimento, a manifestação, forçamente há a vida. Onde há vida, precisa haver harmonia, e onde há harmonia, há saúde perfeita. Se seus pensamentos estão em harmonia com o princípio criador da mente subconsciente, você sintoniza simultaneamente o princípio inato da harmonia. Se remove pensamentos que se chocam com o princípio da harmonia, eles se agarram a você, fustigam-no, enchem-no de preocupações e finalmente geram doenças. Se insistir neles, possivelmente provocarão a morte. Na cura da doença, temos que aumentar a entrada e distúrbio das formas vitais do subconsciente, através de todos os nossos sistemas. Isso pode ser feito eliminando o medo e a preocupação, o ciúme, o ódio, todos os demais pensamentos destrutivos. Esses pensamentos detêm a danificar-se, destruir nervos e glândulas, tecidos corporal que controla a eliminação de todo o material de refúgio e mantém o organismo em estado de pureza. A cura da doença de Pote. A doença de Pote, ou infecção tuberculosa na coluna, era antigamente um flagelo para crianças. Uma delas, Frederick, da Indianápolis, contra a doença que a transformou em uma criança torta, incapaz de andar e de que é obrigada a afastar-se sobre as mãos e joelhos. Os médicos consideraram o caso incurável. Andrei recusou-se a aceitar tal veredito. Começou a rezar, formulou sua própria afirmação, repetindo-a inúmeras vezes por dia e observando mentalmente as qualidades de que necessitava. Eu sou completo, perfeito, forte, poderoso, amoroso, harmonioso e feliz. Essa prece era a única coisa que pronunciava antes de ir dormir à noite, e a primeira pela manhã. Orava também pelos outros, enviando-lhes pensamentos de amor e saúde. Tal atitude mental e maneira de orar voltou-lhe multiplicado muitas vezes. A fé e a perseverança geraram enormes dividendos. Quando pensamentos de medo, raiva, ciúme ou inveja lhe ocupava a intenção, imediatamente acionava na mente a força contrária da afirmação. A mente subconsciente respondeu de acordo com a natureza de seus pensamentos habituais. Ele se transformou em um homem forte, espigado, bem proporcionado. E é este o sentido da afirmação que encontramos na Bíblia. Vai, a tua fé te salvou. Marcos 10, 52. Como a fé nos poderes de seu subconsciente pode torná-lo sadio? Um jovem que foi assistir a uma de minhas palestras sobre o poder de cura da mente subconsciente tinha problemas de visão.
O oftalmologista lhe dissera que ele precisava submeter-se a uma operação delicada, arriscada. Após conhecer a base científica da prece, o jovem disse a si mesmo: meu subconsciente criou meus olhos e pode curá-los. Todas as noites, ao ir dormir, entrava em um estado pacífico, meditativo semelhante ao do sono. Controlava a atenção e focalizava no médico. Imaginava sua frente e ouvia ou imaginava claramente o médico lhe dizendo: um milagre aconteceu. Ouvia repetir a mesma frase repetidamente todas as noites durante 5 minutos antes de adoecer. 3 semanas depois foi a outra consulta com o mesmo médico que lhe examinava a vista. O médico examinou e exclamou: isso é um milagre? O que foi que aconteceu? O paciente produziu uma impressão em seu subconsciente usando a oftalmologia como instrumento ou o meio para transmitir a ideia e convencê-lo. Por meio de repetição, fé e esperança de bons resultados, ele impregnou a mente subconsciente. Ela construíra o óleo, tinha em si o molde ou a planta perfeito da estrutura normal, sadia do olho. Uma vez nele gravada a ideia de restaurar a saúde do olho, o subconsciente imediatamente começou a agir para que isso acontecesse. Este é outro exemplo de como a fé no poder de cura do subconsciente pode torná-los perfeitos.